importante que eu saiba quais são os meus pontos fracos. E uma pergunta que me movimentou durante muitos anos quando eu era adolescente era: eu devo investir nos meus pontos fracos para que eles se tornem pontos fortes, ou eu devo somente me defender sabendo um pouco sobre cada um dos pontos fracos? Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. As crenças limitantes e os pontos de vista cego, fraco e fortes. A ideia da gente é estar conversando sobre isso. Detalhe, como eu estou em trânsito, eu vou dar primeira atenção para o próprio trânsito. Então, eventualmente, eu não esteja olhando aqui para você, aqui na câmera, é mais um bate-papo. Então, eu espero que você entenda isso e concorde comigo de que eu tenho que dar prioridade à estrada, não é mesmo? Um abraço e vamos adiante. Então, as crenças limitantes. Para começar, o que é uma crença limitante? Uma crença limitante é alguma coisa que limita a gente, claro. Às vezes as pessoas fazem muita fantasia em cima das coisas e uma crença limitante, uma coisa assim como se fosse uma coisa de outro mundo. Não, nós temos crenças simples. Eu pedi aqui para Marli ler aqui umas sobre a água aí, Marli. Lê por favor a primeira aí, por gentileza. Quem falou que só devemos... Lê alto. Quem falou que só devemos beber água quando estiver com sede? Pois é, uma crença limitante. A maioria das pessoas só bebe água quando tem sede. E não deveria ser assim. Então isso é uma crença que está lá dentro da pessoa. E o que isso tem a ver com autoconhecimento e com desenvolvimento pessoal? Isso é só um exemplo de crença para mostrar para você que quando a gente tem uma ideia na cabeça, para nós aquela ideia é natural. Quando a pessoa pensa que beber água é só quando o corpo pedir, está errado, porque na verdade nós precisamos de 2 ou mais litros de água todos os dias e na maioria das vezes a gente não bebe nenhum. A maioria das pessoas que eu conheço e que eu converso, eu, diga-se de passagem, eu bebo 2 litros d'água, já tem uns 3 a 4 anos, e só depois que eu tive câncer foi que eu realmente me obriguei a fazer isso. Antes eu fazia meio esporádico, e muitas vezes eu não via, e isso é uma crença limitante, uma crença, uma coisa em que eu acredito e que me limita os movimentos, me limita o meu agir, o meu dia a dia. E então, como essa crença está lá dentro do nosso cérebro e a gente se acostumou com ela, como nos acostumamos a respirar o ar, por exemplo, a gente não sente falta do que poderia ser se fosse diferente, se pensássemos diferentes. Então, por isso mesmo, eu estou pegando exemplos bem simples, justamente para mostrar que eventualmente você também tenha essa crença limitante. Uma segunda crença limitante de exemplo aí, Marli, da água. Muitas vezes, quando se tem fome, na verdade se tem sede. Outra crença limitante. Eu conheço muitas pessoas que ficam beliscando geladeira e às vezes tem aquela sensação que o corpo comunica de que está com fome. Na verdade, muitas dessas vezes as pessoas estão com sede. Então, tenta entender quando é que seu corpo comunica com você, se você está realmente com sede ou eventualmente com fome. Porque se você, no caso, com fome primeiro, né? Se você estiver com fome, tudo bem de você ir lá e comer. Mas qual é a hora que você sente sede? Se você chegar realmente a sentir sede, de a boca ficar seca, é porque o seu corpo já está pedindo isso há muito tempo. Outra crença limitante na mesma linha de raciocínio, Marli? Nós vivemos secos, ressecados e não morremos de sede. Olha Por que não bebemos água? Olha bem que interessante. Nós vivemos ressecados. A gente espera o corpo pedir a água para poder a gente ir beber essa água. E não deveria ser assim. Nós temos que, antes de o corpo pedir, quando ele chega a pedir, porque você já está muito ressecado.
você já está totalmente necessitando de água. Então você tem que dar água para esse corpo antes de que ele pensa. Gente, tudo isso são exemplos de crenças limitantes. Então, por ser uma crença limitante e ser tão natural pra gente, a gente acaba convivendo anos e anos e anos, uma vida inteira, e vivendo mal ao ir no banheiro, e tem várias outras consequências. Eu mesmo sinto muita falta d'água quando eu deixo de tomar, às vezes, um dia. Nesses últimos anos que eu tenho tomado a miúde, assim, todos os dias, quando eu fico um período pequeno sem tomar uma água ou qualquer coisa assim, eu acabo me sentindo ressecado e diferente, meu raciocínio é mais lento e várias outras coisas. Diga-se de passagem, você sabe, né? O nosso corpo é feito aí de 80 e poucos por cento, 90% de água. Alguns órgãos mais, outros menos, mas nós, num todo, nós somos quase que completamente líquidos, água. E aí faz muita diferença você repor essa água. Muita gente sabe tudo isso, mas não age. Saber muda você, mas acontecer é o que muda o mundo. Então, muita gente sabe. A maioria das pessoas, se você for conversar com elas têm a crença, mas elas sabem, mas não agem. Agir seria o tomar água. Então aqui nós temos dois problemas. Primeiro, ter a consciência e ter o movimento, a atitude de fazer. Então, por exemplo, eu mesmo, antes de eu tomar água todos os dias, eu sempre pensava nessas coisas, mas eu não conseguia colocar isso na minha vida por causa da frequência, costumes, hábitos. Então eu acabei ficando, vamos dizer assim, ressecado muito tempo, e que poderia ter tido muito mais facilidades na minha vida, inclusive até saúde, para poder estar agindo no dia a dia, se eu tivesse tido simplesmente a atitude. Então, eis aí alguns pequenos exemplos de dia a dia, de pessoas, de situações, na verdade, bem simples, que muito provavelmente você viva uma ou até algumas delas, eventualmente todas, para você ver como que seria simples agir em cima das crenças limitantes. Então agora eu vou estar convidando a todo mundo aqui para eventualmente comentar alguma coisa. Então sintam-se à vontade, o vídeo não é só meu, tá, meninas? Se quiserem falar alguma coisa, algum comentário, eu vou ir passando, porque a ideia desse vídeo é simplesmente aproveitar a viagem e trocar ideia. Com certeza é um assunto que interessa aí a todas as outras pessoas. Antes de nós entrarmos ali na pauta do ponto fraco, ponto forte, e ver as suas diferenças, né? Realmente, essa questão da água é uma coisa que realmente acontece com todo mundo, né? Porque muitas vezes a gente está com sede e não entende que é sede de água. A gente vai às vezes num café, outra hora num leite, num suco, né? Exato. Ou come alguma coisa assim mais cremosa e acaba não tomando a água, né? Acaba deixando a água de lado. Eu me lembrei agora de uma frase que tem numa música se não me engano, me fugiu aqui, mas que fala que disciplina é liberdade. E realmente disciplina é liberdade. Quando eu tenho a disciplina de fazer alguma coisa, fazendo aquilo ali a miúde todos os dias, ou nos períodos em que eu precisar fazer aquilo e tiver que fazer, e eu cumprir aquilo respeitando a frequência daquilo, isso me gera liberdades, mas ao mesmo tempo me gera uma escravidão. Então é interessante a gente analisar isso e colocar nossa disciplina, principalmente sobre nós, o nosso controle do eu, né? Justamente para poder ter essa liberdade. Então foi muito feliz esse cara quando falou que disciplina é liberdade, porque a gente quando consegue ter uma disciplina sobre alguma coisa, a gente consegue ter a liberdade sobre aquele assunto, de falar e de entender e de realmente viver o dia a dia especificamente daquele assunto. Só que como os assuntos são diversos, são muitos, a gente não consegue ter essa disciplina para todos, e é aí que entra o autoconhecimento, porque quanto mais você se conhecer, mais capacidade de escolhas você vai ter. No mundo de hoje, com milhares, milhões de opções, cada vez mais opções de cada coisa, é muito importante que a gente se entenda, se conheça. Vamos agora descer aí
os comentários sobre pontos fortes, pontos fracos, pontos cegos, que é bastante interessante e tem a ver também com as crenças limitantes. É um assunto conjunto, porque muitas dessas crenças limitantes estão dentro de nós através de pontos fracos, com pontos fortes, que a gente vai ver também, e também com pontos cegos. Um ponto cego é quando eu não vejo alguma coisa. Então esse é um dos mais perigosos. Eu vou pedir para a Marli ler ali o que está falado sobre ponto cego, para que a gente não se perca. Pontos cegos. Perigosos porque não os vi. Então, eu quis anotar isso e passar para você, porque logo antes de sair ali eu fiz um resuminho das coisas que eu não poderia esquecer de falar. O importante do ponto cego é justamente que enquanto ele é ponto cego, você não ouviu. E como você não ouviu, o que acontece? Você não interagiu com ele. Então, se você está numa estrada e tem, por exemplo, aí um exemplo simples, uma moto vindo ali numa encruzilhada e você não a viu, então você vai passar por aquela encruzilhada sem interagir com essa moto. Você não a observou e, consequentemente, você não vai defender nem a você e nem a ela. E aí você corre dois riscos: o primeiro, de colidir com ela, e o segundo, de você estragar o seu dia, porque você vai viver uma coisa que simplesmente por uma falta de observação você não conseguiu essa interação. Então o ponto cego, o grande perigo do ponto cego é justamente o fato de você não ver, porque quando você o vê, ele já muda de ponto cego para um ponto visto, observado, e principalmente que você pode classificar ele agora, quando você já viu, talvez como ponto fraco, talvez como ponto forte, mas ele passa a ter uma outra classificação. Mas o mais importante de tudo isso é que você vai conseguir ter uma interação, você vai conseguir agir de acordo com aquilo que está acontecendo. Então, um ponto cego, o primeiro e mais importante passo dele é a observação. E dentro da observação cabem outros subitens. Por exemplo, como que você vai observar isso? Com que cabeça, com que ângulo, com que viés você vai entender aquilo? Como uma coisa boa, como uma coisa ruim, como uma coisa necessária? Isso vai fazer grande diferença para a maneira como você traz essa informação para dentro de você. Então, muitas vezes a gente vê uma coisa ruim e pensa que aquilo ali é de todo ruim. Mas muitas vezes não é de todo ruim, porque você vai aprender com aquela situação, vai conviver com ela e tudo mais. Pedi para Marli ler mais um pedacinho ali para a gente ir comentando. Pontos fortes são bons, mas temos que ter cuidado. Ficar só nos pontos fortes vira fraqueza. Então, os pontos fortes, que todo mundo gosta de ter, claro, mas tem também perigos. Os pontos fortes são aquilo em que a gente é bom. Sabe aquelas coisas que quando você faz, você realmente consegue fazer bem, melhor do que a maioria, e você se sente forte. Você tanto às vezes gasta muita energia com aquilo, quanto você produz muita energia. Então, essa parte aí de pontos fortes, o grande perigo dos pontos fortes, e nós estamos aqui conversando sobre isso, é justamente você exercitar muito somente os seus pontos fortes. Então, se você exercitar demais os seus pontos fortes, você começa a ser reconhecido somente como uma pessoa que tem aquela habilidade. E o problema dos pontos fortes é que você acaba usando ele às vezes em momentos inoportunos. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que você tenha um ponto forte que é um martelo. Então, consequentemente, você vê um problema prego e vai lá e bate. Beleza, você resolveu a situação. Só que com o andar da carruagem, você viu várias coisas acontecendo na sua vida e eventualmente surgiram problemas, parafusos, ou copos, ou quaisquer outros objetos que eu possa usar de exemplo aí. Então esses outros problemas, você não pode usar um martelo para resolver um problema, parafuso, por exemplo. Você teria que ter uma outra facilidade, uma outra ferramenta para poder realmente resolver esse problema parafuso,
seria uma chave de fenda, ou uma chave Phillips, ou uma chave mais apropriada. Então, só para ficar de exemplo, se você utilizar para todos os problemas o mesmo martelo como solução, você não vai ter os resultados da vida que você poderia ter se você soubesse e tivesse mais ferramentas. Então, quando você tiver um ponto forte, é muito importante você reconhecer esse ponto forte em você, mas saber que você não vai exercitar somente ele. Essa é a parte mais importante. Vocês podem... Tem uma questão que eu penso também de pontos fortes, é o seguinte, que a partir do momento que você consegue identificar que aquele ponto é um ponto forte seu, você começar a usar tanto que passa a ser perigoso para você. Por quê? Porque você já não coloca mais tanta atenção na qualidade do trabalho que você tá usando ali aquela ferramenta, né? Aí entra num ponto chamado negligência, ou às vezes até uma repetição assim, sem muito compromisso, e às vezes acaba comprometendo a situação. Se você tem alguma facilidade, você tem que ter atenção nela para que ela não seja prejudicial, porque no fundo, todas as coisas são importantes. A nossa vida é uma miríade, né? Um monte de coisas diferentes, e a gente precisa estar vivendo cada uma delas em seu momento e tentar ter a sabedoria e a humildade para realmente viver cada uma dessas coisas. Quer comentar alguma coisa, Cris? Não? Bom, continuando então, eu dei uma comentada sobre pontos fortes. Gente, é claro que tem muito mais coisas que a gente poderia estar comentando, mas aqui a ideia é simplesmente comparar as crenças limitantes, quando elas se transformam em pontos fortes, fracos ou pontos cegos, e ver algumas características cruzadas num bate-papo informal aqui. Como você sabe aí, estamos no Conversa no Carro hoje, né? Lê para mim mais um item, por favor. Pontos fracos são ruins, mas com eles podemos aprender muito. O importante é saber por que não são pontos cegos. Então, os pontos fracos, eles também são importantes e fazem parte. Sabe por que eles fazem parte? Porque a nossa natureza humana, ela tem falhas que a gente mesmo não consegue dominar. Então cada um de nós tem algumas características fortes e outras características que não são tão fortes assim. É importante que eu saiba quais são os meus pontos fracos. E uma pergunta que me movimentou durante muitos anos quando eu era adolescente era: eu devo investir nos meus pontos fracos para que eles se tornem pontos fortes, ou eu devo somente me defender sabendo um pouco sobre cada um dos pontos fracos? E depois eu cheguei à seguinte conclusão, estudando, evoluindo: o mais importante dos pontos fracos é você ter consciência e lidar com eles de uma forma bem franca. Se você não é muito bom em alguma coisa, nem por isso você não possa melhorar um pouco. Então a pior coisa que você pode fazer num ponto fraco é fechar o raciocínio, chama-se mindset fixo, né? De que, eu não sou bom nisso mesmo, então você já aceitou que não é bom naquilo. Então é importante que você esteja aberto para evoluir naquele assunto, e para cada interação que você tiver com aquele assunto, você vai acabar ficando um pouco melhor. Mas não necessariamente investir todo o seu tempo nos pontos fracos. Você tem que investir os seus tempos nos pontos fortes para que você fique excepcional. Porque no mundo hoje, como são bilhares, né, de pessoas, então a concorrência é muito grande. Tem gente que sabe de tudo em todos os lados do mundo, em todas as cidades do mundo, sejam lugares pequenos ou grandes. Então é importante que cada um de nós tem assim suas características, mas não somente elas. Então é claro que eu vou desenvolver mais os pontos que eu considero como fortes em mim, vou ter tendência de ser muito bom naquilo e ser alguma característica. É importante que eu escolha as características nas quais eu quero ser bom. Então procurar sempre manter a coisa num certo equilíbrio, né?
certo equilíbrio, puxando um pouquinho aí, uns 60%, digamos, para aqueles que gostam de números, né, para os lado forte seu, e trabalhar um pouco aí, uns 30% na defesa, porque é importante você também saber defender os seus pontos de vista, mesmo que não seja a sua grande fortaleza ali. É questão de opinião. Tem pessoas que gostam de atacar somente os pontos fortes, mas aí deixa muita vulnerabilidade em alguns pontos onde ela não é tão desenvolvida assim. E nós todos somos seres humanos e podemos aprender a desenvolver. É claro que quando eu ataco mais os meus pontos fortes, eu consigo ficar excepcional naquilo. Então, é essa a situação aí de comentários sobre os pontos fracos. Lê mais algum aí, por favor, Maria. Sobre as crenças limitantes, ainda falando, você podia me dar um exemplo, assim, tipo, por que geralmente as pessoas não se dão conta da existência das crenças limitantes? A gente convive com a crença limitante desde que a gente nasceu praticamente, né? À medida que nós fomos aprendendo quem nós somos e as coisas foram acontecendo dentro da gente, a gente entendeu que algumas coisas são daquela forma e a gente aceitou isso. E isso se tornou um limite justamente porque a gente não vê. Então eu tenho um exemplo aqui, uma historinha rápida que contextualiza isso e dá pra gente usar aqui. Tinha uma mãe tinha uma pessoa, uma menina, que um dia perguntou pra mãe dela: mãe, eu tô vendo que todas as vezes que a senhora faz peixe, a senhora corta a cabeça e o rabo. Por que isso? E ela falou assim: olha, na verdade eu peguei esse costume com a sua avó, porque ela fazia assim, eu aprendi assim. Vamos lá perguntar pra ela como que é, por que tem isso. Eu nunca tive essa curiosidade. Aí elas foram lá na avó e perguntaram pra avó. E a avó falou que aprendeu com a mãe dela e assim por diante. Ou seja, quando a avó dela comentou isso, ela também comentou que provavelmente foi porque quando ela aprendeu aquilo, os rios eram muito fartos lá no passado e os peixes eram grandes e as vasilhas, as bacias de dentro de casa eram pequenas. Então, como não cabia o peixe inteiro e tinha uma parte que era razoavelmente descartável, eram cortadas as cabeças e os rabos dos peixes. Então, a mãe aprendeu assim, passou para a filha e agora está passando a neta esse conhecimento. A neta teve essa curiosidade de perguntar, mas até então a mãe viveu a vida inteira com essa crença limitante de que tinha que se cortar a cabeça e o rabo do peixe, mas nunca se perguntou por quê. Ela simplesmente aceitou aquela situação e durante aí dezenas de anos ela fez peixe simplesmente do mesmo jeito que ela aprendeu. Eu tenho uma outra historinha que aconteceu comigo de uma crença limitante. Eu sou formado em tecnologia têxtil e quando a gente eu trabalhava no Paraná, né, numa indústria têxtil, e quando uma pessoa usa óculos, o óculos ele está sobre o rosto, e então quando ela vai fazer uma visita numa fábrica têxtil, tem muito pó de algodão, né, se ela for no caso de fiação. E esse pó, quando a pessoa está de óculos, ela não irrita tanto, mas quando a pessoa está de lente de contato, ela entra o pozinho ali entre a lente e o olho e irrita. Então é costume, quando a gente vai fazer uma visita numa fábrica de algodão, numa indústria têxtil, as pessoas ali na portaria perguntarem, alguma chefia perguntar: olha, tem alguém que usa lente de contato? E eu fiz isso, eu aprendi isso, a conviver com isso. Só que tem um detalhe, eu lembro que me foi falado para ser falado isso quando eu fazia a recepção das pessoas para fazer as visitas na fábrica onde eu trabalhava, mas tinha um detalhe: todas as vezes que eu perguntava, ninguém usava lente. E um dia eu estava com o meu gerente e ele era a pessoa que estava recepcionando e eu estava junto para auxiliar e ele ia me entregar a visita logo depois. Como era um grupo importante, ele foi, tinha lá umas 15 pessoas, ele foi e fez a pergunta: alguém aqui usa lente de contato? E uma das pessoas falou que sim. Nesse momento
eu despertei para a seguinte situação. Até então, eu nunca tinha vivido essa situação de alguém responder sim, e eu não sabia o que eu deveria falar se a pessoa dissesse sim. E aí ele foi, eu não sabia se eu deveria só mandar colocar um óculos ou como que eu deveria agir. E aí eu vi ele fazendo. Ele falou assim, gente, é porque quem usa, explicou assim rapidamente, e deu um óculos grande, fechado, para aquela pessoa utilizar. Falou com ela, olha, você vai sentir desconforto. Você pode escolher o desconforto da lente atritando com o pó, ou pode colocar esse óculos que vai fazer uma sucção no seu rosto e eventualmente vai marcar o seu rosto. Como era uma mulher, ela preferiu nem entrar na fábrica. Então, eram opções. Até aquele momento, eu sempre recepcionava grupos, já há mais de um ano, mas nunca tinha acontecido. E só nesse instante é que eu me dei conta de que aquilo ali, essa fala, era um ponto cego, uma crença que eu tinha limitante, de que qual era o próximo passo. Eu não sabia exatamente qual era o próximo passo. E coincidiu desse dia eu aprender por osmose, né? Vendo essa pessoa fazendo, eu também aprendi. Isso ficou gravado na minha cabeça, porque eu me sentia preparado, fazia a pergunta com toda tranquilidade, toda convicção, mas nunca tinha ninguém respondido sim. E aí eu aprendi nessa situação como que é você ultrapassar limite. E eu fico pensando às vezes, e se não tivesse acontecido com esse gerente estar presente? O que eu iria falar? Eu iria só oferecer o óculos? Era uma turma importante? Como que é isso? Bom, esse bate-papo informal, ele pode ter vários tipos de viés, né? Vários tipos de caminhos. Nós já estamos aí que bem nos aproximando do final dessa viagem aqui. Era só pra gente ter esse bate-papo, e eu vou abrir agora. Se a Marli quiser fazer alguma consideração final, ou a Cássia que está aqui do meu lado, pode fazer. Marli? Não. Tranquilo? Cássia? Tranquilo. Bom, gente, então essa conversa no quintal fica por aqui. É como eu disse, é mais inteligente eu ir adiante e fazer como eu posso, do que simplesmente me sentir mal por não estar tendo a frequência que eu precisava ter. E eu me comprometi com essa parte de ter toda semana pelo menos um conteúdo novo, raiz para você. E eu agradeço muito a sua companhia. Um abraço e até mais. Antes de encerrar, eu quero dizer duas coisas. A Vaninha não está aqui, né? Ela sempre está nas nossas conversas no quintal. Ela não pôde, ela mora numa outra cidade, e essa semana um dos motivos foi o fato dela não estar conosco, porque ela está sem carro e burocracias, né? Situações naturais de acontecimento aí. Mas na semana que vem estaremos normalmente aí, se Deus quiser. E a segunda coisa é dizer para você mandar o seu e-mail pra gente, falando ou comentando alguma coisa sobre esse encontro nosso de hoje, se foi muito diferente, se você não gostou, se eventualmente a gente possa seguir nessa linha. Ailton Souza, não, esse é o e-mail meu pessoal. Mande seu e-mail para manualdegente.com, que é o e-mail exclusivo do Conversa no Quintal. Um abraço e até mais. Tchau.